Meus amados irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Esse é o quarto programa que estamos vindo e falando sobre a Palavra de Deus. Nesse mês que nós dedicamos à Palavra de Deus, que mostra para nós que devemos ter mais zelo, mais carinho com a Palavra de Deus, o livro de Deuteronômio diz para nós cuidar de praticar essas palavras. A palavra de Deus não é menos importante, mas ela é a nossa própria vida. A nossa vida está ali. O livro do Eclesiástico diz para nós que pela palavra de Deus todas as coisas foram criadas. Ensinai os vossos filhos, diz a palavra de Deus. Onde você estiver, ensine para eles, na sua casa, viajando, ao deitar, ao levantar. Ensine a observar essa lei e eu expulsarei os vossos inimigos, se você praticar essas palavras. Eu te proponho hoje duas coisas, a bênção ou a maldição. A bênção se você obedecer aquilo que Deus está te ensinando, ou a maldição se você desobedecer, porque a palavra de Deus é o próprio Deus que vem ao nosso encontro. Gente, até 1962, a palavra de Deus para nós era intocável, era o livro da capa preta, o livro proibido. A gente não podia ler. Aquilo era o sacerdote que lia e explicava para nós. Nós não podia ter a Bíblia. Eu lembro lá em casa tinha um livro. Meu pai tinha um livro chamado As Mais Belas Histórias da Bíblia, porque a gente não podia ter a Bíblia. Então ali tinha uma história de Sansão, tinha história do rei Davi, tinha história dos profetas, etc. Uma história mais bonita de Jonas, tal, a baleia. Então a gente lia aquilo, mas não podia ler a Bíblia. E aí era costume você encontrar pessoas que falavam, quem lê a Bíblia fica doido. Quem lê a Bíblia fica doido. Lá na fazenda do Sr. Joaquim, tinha um empregado lá que começou a ler a Bíblia, ficou doido. Lá na fazenda, na casa de sei quem, um parente dele ficou doido. Ficou doido, gente? Por Jesus. Fica assim apaixonado por Jesus e descobre essa riqueza. Tudo que você quer, você encontra na Bíblia. Tudo. Deus te ensina tudo ali na palavra de Deus. Um dia eu falei uma coisa, a pessoa falou assim, mas tem na Bíblia? Eu falei, tem. Quando ele falou assim, que ele ia dividir os seus bens para os seus filhos, eu falei, olha, a palavra de Deus diz para nós assim, não passe seus bens aos filhos enquanto você tiver vida, porque você poderá vir a pedir. Né? Então, é Deus nos orientando, as coisas mais corriqueiras, mais do dia, Deus está orientando para nós. 1962 é convocado o Concílio Vaticano II e dentro desse Concílio Vaticano II, um documento que vem para nós chama Dei Verbum. O que é Dei Verbum? Palavra de Deus. Nesse documento tem uma frasezinha, fala tudo sobre a riqueza, a importância da palavra de Deus. Mas tem uma frase que eu acho que ali é o máximo. A igreja sempre venerou as Sagradas Escrituras como venera o corpo do Senhor. Então, mostrando para nós, e a partir dali, a igreja começou a acordar para essa necessidade, essa falha que a gente tinha da leitura da palavra de Deus. E aí, cada missa entrava sempre ali as pessoas com a palavra de Deus e cantando, toda a Bíblia é comunicação, e o povo aplaudia, e chegava lá na frente, o sacerdote pegava e abençoava as pessoas com a palavra de Deus. E a gente vê, sempre o sacerdote vai e dá a bênção com o Santíssimo Sacramento. Passou a dar a bênção também com a palavra de Deus. Olha aí, sempre venerou as Sagradas Escrituras como venera o corpo do Senhor. E aí a Bíblia ficava assim do lado. Aí foi colocado o altar da palavra e o altar do sacrifício. Passamos a fazer nas igrejas um altar para a palavra de Deus, que tem a mesma riqueza, a mesma importância
da Eucaristia. Por isso a Santa Missa é dividida em duas partes, liturgia da palavra e liturgia eucarística. E o local de colocar a palavra já não era mais uma Bíblia, uma estantezinha, alguma coisa, era um altar. Fomos mudando tudo e mostrando essa riqueza. E aí, na hora de incensar, incensava o altar, etc., incensava a palavra de Deus. E aí a pessoa chegava e depois aproximava e beijava a palavra de Deus. É muito lindo. E fomos acordando para essa riqueza da palavra de Deus. Parece que freou um pouquinho isso, uma pena, porque deveria manter toda essa, para que despertasse em nós, nos católicos, esse amor, esse zelo pela palavra de Deus. Mas está bom, já está caminhando, já demos uma melhorada, né? Antigamente, quando alguém via você com a Bíblia, falava, uai, você não é católico? Não, você está com Bíblia? Uai, por quê? A palavra de Deus não é para nós também? Mas era assim, era a coisa mais estranha. A pessoa via um católico com a Bíblia. Hoje não. Você já vê, as pessoas vão e tal. E a coisa, graças a Deus, vem mudando muito. Então a gente vê que nós estamos acordando para essa realidade e vê os frutos da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, gente, ela é poder. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é saúde. A palavra de Deus, ela é paz. Você vê que, vou comparando assim, a Eucaristia nos santifica. Quando você recebe a Eucaristia, ela vai te transformando. A palavra de Deus também, e Jesus fala isso, santifica-os pela verdade, Pai. A tua palavra é a verdade. Santifica-os. A palavra de Deus nos santifica. A palavra de Deus nos torna discípulos de Jesus. Quando você começa a buscar essa palavra, ela vai te dando ardor, vai te dando conhecimento, vai te dando zelo, porque São Jerônimo diz, desconhecer as Escrituras é desconhecer o próprio Cristo. E aí, lá no livro Evangelho de São João, fala, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, sereis meus verdadeiros discípulos. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. João 8,32 diz, conheço e guardo as palavras de meu Pai. Conheço e guardo. Se alguém permanece em minhas palavras, jamais verá a morte. O Salmo 118, versículo 165 diz, grande paz tem aqueles que amam a sua lei. Para eles não há tropeço. Grande paz, a palavra de Deus nos traz paz. Jesus ainda diz, aquele que me ama, guarda a minha palavra. Meu Pai o honrará, nós viremos a ele e nós faremos nossa morada. Qual é a condição? Aquele que me ama, guarda minha palavra. Se você ama Jesus, você guarda a palavra de Jesus. Então, aquele que me ama, guarda a minha palavra. Meu Pai honrará. Nós viremos a ele e nele faremos nossa morada. Você se torna morada de Deus. Também, Deus manifesta a nós. Aquele que me ama é amado por meu Pai e eu manifestarei a ele. Será amado por meu Pai, é o que me ama. Então, aquele que ama Jesus, ama e guarda a palavra de Deus. Aquele que me ama, guarda a minha palavra, diz Jesus. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro Paráclito. Se você ama a palavra de Deus, se você busca a palavra de Deus, se você alimenta da palavra de Deus, você será uma pessoa repleta também do Espírito Santo de Deus. Aquele que permanece em mim e nas minhas palavras pedirá tudo o que quiser.
e vos será feito. João 15, 17. O que me ama e guarda a minha palavra, vai pedir o que quiser e vos será feito. A palavra de Deus, gente, perdoa pecados. Como a palavra de Deus perdoa pecados? Olha o que diz para nós a palavra de Deus. Olha o que Deus, quando o sacerdote, o ministro está ali, acaba de proclamar o Evangelho, e ele diz então, que as palavras de Deus perdoem os nossos pecados. Como a palavra de Deus? Como perdoa pecados? Porque a palavra de Deus é o próprio Deus. A palavra de Deus é o próprio Deus. A palavra de Deus aumenta a nossa fé. Olha o que São Paulo faz. Se não tiver quem pregue, não vai existir fé sobre a face da terra. A nossa fé aumenta na medida que você busca a palavra de Deus. Se quer ter mais fé, leia mais a palavra de Deus. Porque a nossa fé é baseada na palavra de Deus. É ali que baseia a nossa fé. É de acordo com a palavra de Deus. Está escrito ali, o Senhor é meu pastor e nada me falta. E não vai faltar? Porque não falta, porque a palavra de Deus me garante. A palavra de Deus mostra isso. Eu creio nisso, eu tomo posse disso. Por que eu tomo? Porque a palavra de Deus me garante. A palavra de Deus nos purifica. Vocês já estão puros pela palavra que vos tenho anunciado, diz Jesus. Vocês já estão puros pela palavra que vos tenho anunciado. A palavra de Deus traz bênçãos para nós. Eclesiástico 32, 18. A palavra de Deus nos traz segurança. A palavra de Deus protege aquele que busca a palavra de Deus. E aí você vai vendo, a palavra de Deus nos cura. Ele enviou a sua palavra para os curar. Sua palavra é vida e saúde para todo aquele que a encontra. Não foi unguento, o remédio que os curou, mas a sua palavra que a todos cura. A palavra de Deus me cura? Claro que cura, porque é o próprio Deus que está ali. Aquela palavra de Deus age na nossa vida. Atrás daquelas letras eu me encontro com Deus. Deus vem e vai agindo na minha vida, vai curando, vai libertando. A palavra de Deus liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra de Deus liberta. A palavra de Deus nos guarda, nos protege, nos capacita para toda boa obra de Deus. Como você vai ser um servo de Deus se não conhece a palavra de Deus? Se você não conhece a palavra de Deus, você não conhece a Deus. Desconhecer as Escrituras é desconhecer o próprio Cristo, diz São Jerônimo. Sabe, a palavra de Deus nos faz felizes. Está no Evangelho de São João, capítulo 13, e no Salmo 1, quando diz, vocês serão verdadeiramente felizes se praticardes essas palavras. O Salmo 1 diz para nós, aquele que me ama, ele dará muito fruto. Ele é como uma árvore plantada às margens de um riacho, dá fruto na época própria. Tudo que empreende prospera. Tudo que ele vai fazer vai ser abençoado, vai prosperar. Então, é como aquela árvore. Um monte de árvores vão estar por ali secando numa época seca, mas aquela que está próximo ali do riacho não vai secar, porque as suas raízes buscam daquela água que está próxima ali, busca e alimenta aquela árvore. Quando você lê a palavra, por mais problemas que esteja em volta, você lendo a palavra de Deus, encontrando com Deus na palavra, aquela palavra virá como vida, como saúde, como paz, como confiança para você, como libertação para você. Está na palavra de Deus. A palavra de Deus é o próprio Deus que vem ao nosso encontro. Meus queridos, fiquem com Deus. Até nosso próximo programa, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nunca